Senhor da vida e da criação, neste instante sagrado, reunimos nossos pensamentos e corações em prece, com a intenção mais pura de entregar aos teus cuidados amorosos os nossos filhos e netos. Sabemos que a vida terrena é uma escola de aprendizado e evolução, e cada espírito, ao reencarnar, traz consigo desafios e oportunidades de crescimento. Por isso, Mestre Jesus, neste momento em que a noite envolve o nosso lar com seu manto silencioso, queremos confiar à tua proteção esses espíritos que tanto amamos. Rogamos, Senhor, que envolvas nossos filhos e netos em uma aura de luz e de paz. Que os bons espíritos, mensageiros do teu amor, possam se aproximar deles neste instante, intuindo-os, inspirando-os e protegendo-os de toda influência negativa, de toda tentação que os afaste do caminho da retidão e da verdade. Sabemos, Mestre, que cada um deles está sob a tua orientação maior e que nenhum sofrimento lhes chega sem a devida permissão para o aprendizado e o progresso espiritual. Mas como mães e avós, com os corações repletos de afeto e de preocupação, sentimos o dever de rogar pelo bem-estar físico, emocional e espiritual daqueles que Deus nos confiou. Que sejam amparados em suas dúvidas, fortalecidos em suas lutas internas e iluminados em suas escolhas diárias. Que saibam discernir o bem do mal, que reconheçam a importância da caridade, da humildade e do amor ao próximo, virtudes tão essenciais ao crescimento espiritual. Amigo Jesus, inspira em nossos filhos e netos o desejo sincero de fazer o bem. Que nas escolas, nos trabalhos e nos ambientes sociais em que convivem, sejam instrumentos de paz e de equilíbrio, levando compreensão onde houver desentendimento e solidariedade onde houver sofrimento. Que tenham a coragem de dizer não às más companhias e de escolher sempre os caminhos que conduzem à luz e ao bem. Amigos espirituais que nos assistem nesta hora, pedimos que visitem nesta noite cada espírito que nos é tão caro, que ao repousarem seus corpos físicos sejam regenerados e suas mentes pacificadas. Que o sono seja abençoado com sonhos edificantes e encontros com os benfeitores espirituais, onde aprendizados sutis possam lhes ser oferecidos, preparando-os para um novo amanhecer com mais esperança e fé. Que toda tristeza, toda angústia e todo medo que porventura estejam guardados em seus corações possam ser suavizados pela presença amiga e consoladora dos espíritos de luz. Que eles sintam de maneira íntima e profunda que nunca estão sós, que são amparados e sustentados pelo teu infinito amor, Senhor. Pedimos também, Jesus, que fortaleças o nosso próprio coração de mãe e de avó, para que saibamos confiar mais na tua providência, que possamos cultivar a fé verdadeira, que não se desespera diante das provações, mas que entende que tudo segue conforme a justiça e a bondade divinas. Dá-nos a serenidade necessária para entender que cada espírito tem o seu tempo, o seu caminho e as suas próprias experiências a viver. Que sejamos capazes de vigiar nossos pensamentos, sentimentos e palavras para que o nosso exemplo seja sempre de luz e de edificação
para aqueles que nos observam e aprendem conosco. Que possamos envolver nossos filhos e netos com vibrações de amor, de esperança e de coragem, mesmo nos momentos em que a preocupação tente tomar conta de nossos corações. E assim, Mestre Jesus, seguimos neste instante de entrega, com a certeza de que teus olhos misericordiosos repousam sobre cada um de nossos amados, protegendo-os, guiando-os e sustentando-os na caminhada da vida. Senhor da vida, ao elevarmos nossos pensamentos, desejamos que as vibrações de amor que partem de nossos corações alcancem de maneira serena e profunda cada um dos nossos filhos e netos, onde quer que estejam neste instante. Que sejam envolvidos por uma atmosfera de paz e de equilíbrio, recebendo o influxo bendito das tuas energias restauradoras. Que os amigos espirituais, sempre vigilantes e atentos às nossas súplicas, possam direcionar seus cuidados especiais a esses espíritos tão queridos, auxiliando-os nas necessidades que talvez nem mesmo consigam expressar em palavras. Que cada um deles sinta, mesmo no silêncio da noite, o consolo da presença amiga e a força renovadora que os impele a prosseguir com coragem, enfrentando as lutas e aprendizados que a vida lhes apresenta. Rogamos, Senhor, que cada pensamento de desânimo, cada sentimento de solidão e cada lágrima oculta no travesseiro sejam suavizados pela tua luz. Que a esperança floresça novamente em seus corações, mostrando que os desafios são degraus que os conduzem a patamares mais elevados de entendimento e amor. Que a juventude de nossos filhos e netos, com todas as suas inquietações e dúvidas, encontre na tua doutrina espírita as respostas consoladoras e orientadoras. Que compreendam que não estão ao acaso neste mundo, mas que cada instante de suas existências tem um propósito divino, cuidadosamente planejado pelas leis de amor e de justiça que regem o universo. Que os bons espíritos os inspirem à prática do bem, ao cultivo da paciência, da mansidão e da indulgência. Que tenham olhos para enxergar as bênçãos que recebem diariamente e que desenvolvam o hábito da gratidão, reconhecendo o valor das pequenas conquistas e aprendizados. Pedimos, Mestre, que os lares onde nossos filhos e netos repousam nesta noite sejam abençoados com a presença luminosa dos espíritos superiores. Que cada canto seja purificado de pensamentos negativos e de influências perturbadoras. Que as energias do ambiente se transformem em vibrações de serenidade, harmonia e proteção. Que as portas de seus corações estejam abertas para receber as intuições superiores que os conduzam a decisões sábias, a amizades saudáveis e a oportunidades de crescimento espiritual, que possam ter a coragem de assumir seus compromissos com o bem, com a verdade e com o serviço ao próximo. Senhor, fortalece a nossa própria fé para que saibamos ser instrumentos de apoio e de amor incondicional. Que nossas palavras sejam sempre de incentivo e que nossa presença represente segurança e acolhimento. Que saibamos ouvir com atenção, aconselhar com sabedoria e amar sem exigir. Que ao despertar, nossos filhos e netos
Sintam o coração leve, como quem recebeu um abraço invisível, cheio de consolo e esperança. Que possam, aos poucos, desenvolver a confiança de que, mesmo nas situações mais difíceis, não estão desamparados. Rogamos ainda, Jesus, por aqueles momentos em que a rebeldia ou a tristeza parecem dominar suas atitudes. Que nesses instantes os amigos espirituais consigam sussurrar aos seus pensamentos palavras de luz, convidando-os ao equilíbrio e à reflexão. Que a lembrança do nosso amor por eles seja como um farol em noites escuras. Que mesmo nos momentos de distanciamento, de incompreensão ou de dor, possam sentir em seu íntimo a certeza de que oramos por eles com toda a força de nossos sentimentos mais puros. Que nenhuma angústia permaneça sem consolo, que nenhuma dúvida fique sem resposta espiritual e que nenhuma noite seja vivida sem a certeza de que há sempre mãos invisíveis amparando, corações espirituais velando e luzes superiores iluminando seus caminhos. Mestre Jesus, divino amigo das horas de serenidade e também das madrugadas inquietas, depositamos agora em teu altar de amor todas as nossas aflições maternas e os anseios dos nossos corações de avós que desejam apenas o bem e a felicidade dos filhos e netos. Que a tua presença se faça sentir em cada um deles, como um sopro suave de esperança e de renovação. Que eles compreendam que a jornada terrena, embora repleta de desafios, é também um campo vasto de oportunidades para crescer em espírito e verdade. Que saibam reconhecer as provas como degraus necessários para o fortalecimento interior e que jamais percam a confiança na assistência constante que a espiritualidade superior oferece. Pedimos com humildade que os nossos filhos e netos sejam rodeados por bons amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, que lhes sirvam de inspiração, exemplo e suporte nas horas difíceis, que a bondade seja a bússola de seus atos e que o sentimento de fraternidade seja o elo que os une aos demais companheiros de jornada. Concede-lhes, Senhor, discernimento para escolherem os caminhos que os conduzam à paz e à harmonia. Que o orgulho, a vaidade e os excessos do mundo material não lhes obscureçam os sentidos e que o convite ao erro seja sempre reconhecido e recusado com firmeza e confiança no bem. Rogamos também, Mestre, pela saúde de seus corpos físicos, que sejam protegidos contra enfermidades, que seus organismos se fortaleçam e que tenham vigor para cumprir as tarefas que lhes cabem na vida material, que nas noites de repouso recebam o restabelecimento necessário, de forma que o novo dia traga sempre renovadas forças. Que suas emoções sejam equilibradas, que saibam lidar com as decepções, com os contratempos e com as inevitáveis frustrações da vida. Que em vez de se deixarem consumir pela revolta ou pela tristeza, sejam inspirados à reflexão serena, buscando aprender com cada circunstância o ensinamento que a vida está a lhes oferecer. Mestre de infinita misericórdia, pedimos ainda que os laços familiares que nos unem sejam cada vez mais fortalecidos pela compreensão e pela tolerância. Que possamos sempre oferecer aos nossos filhos e netos o acolhimento necessário
sem cobranças que ferem, mas com a orientação segura de quem deseja apenas o seu bem maior. Que o ambiente do nosso lar seja um refúgio de paz e de equilíbrio, um espaço onde cada um se sinta amado e respeitado, que as conversas sejam carregadas de carinho, que os gestos sejam de aproximação e que as divergências sejam resolvidas com o diálogo e com o entendimento. Senhor Jesus, sabemos que cada espírito é responsável por sua própria caminhada, mas reconhecemos também a importância das vibrações que emitimos a eles. Por isso, ajuda-nos a cultivar pensamentos de luz, a oferecer palavras de incentivo e a manter viva a esperança, mesmo quando o cenário parece difícil. Que nossos filhos e netos sintam a proteção espiritual envolvendo-os como um manto de segurança e de amparo. Que eles possam, mesmo sem perceber de forma consciente, receber os recados sutis que os bons espíritos lhes enviam, intuindo-os ao bem, afastando-os do mal e fortalecendo suas escolhas corretas. Que o teu Evangelho, Senhor, seja a estrela guia de seus passos. Que encontrem tempo e desejo sincero de conhecer os ensinamentos que libertam e iluminam. E que a caridade, a fé e a humildade sejam companheiras constantes em sua trajetória. Ampara também os pais e as mães que compartilham dessa mesma preocupação e amor pelos filhos. Que em todos os lares a luz da espiritualidade superior possa penetrar, dissolvendo angústias, trazendo esperança e reforçando o propósito de cuidar e orientar com responsabilidade, paciência e muito amor. Senhor Jesus, neste instante de recolhimento e de entrega, rogamos que a Tua presença luminosa continue envolvendo cada um dos nossos filhos e netos, conduzindo-os com segurança pelas estradas da vida. Que a Tua voz, doce e serena, ecoe em suas consciências, despertando neles o desejo de trilhar o caminho da retidão, da bondade e da solidariedade. Que nos momentos de decisão eles consigam ouvir as inspirações superiores que lhes indicam o melhor caminho a seguir. Que saibam reconhecer, mesmo nas experiências dolorosas, as lições que a vida oferece para o burilamento do espírito e o aprimoramento das virtudes. Que cada obstáculo seja visto como uma oportunidade de aprendizado e superação. Pedimos com humildade que a força moral se faça presente em seus corações, que saibam resistir às tentações que desviam do bem e que cultivem o discernimento necessário para escolherem sempre o que é justo, o que é honesto e o que é amoroso. Que as provas não os abatam e que as alegrias sejam recebidas com gratidão e equilíbrio. Que os nossos filhos e netos aprendam a valorizar a oração, fazendo dela um hábito constante em suas vidas. Que nas horas de incerteza recorram a Ti com fé verdadeira, certos de que nunca estão sós, de que os bons espíritos os assistem e que o amparo divino nunca lhes faltará. Rogamos também pelos momentos em que o silêncio se fizer mais presente, quando eles se sentirem incompreendidos ou distantes daqueles que os amam. Que nessas horas o Teu amor envolva seus corações de maneira tão profunda que a solidão seja dissolvida pela certeza de que são filhos de Deus, amparados, cuidados e amados por Ti,
e pelos benfeitores espirituais. Que a tua luz, Senhor, penetre em cada pensamento, em cada sentimento, em cada ação que eles vierem a realizar. Que sejam trabalhadores do bem onde estiverem, que levem palavras de consolo aos que sofrem e que estejam sempre dispostos a estender a mão ao próximo. Que desenvolvam o hábito de servir, compreendendo que na ajuda ao outro também encontramos o nosso próprio alívio e fortalecimento. Senhor Jesus, inspira neles o desejo pelo estudo das verdades espirituais, que sintam curiosidade e sede de conhecimento em relação à vida imortal, às leis de causa e efeito e à importância da reforma íntima, que compreendam que suas atitudes no presente constroem o futuro que os aguarda e que cada pensamento e cada ação deixam marcas no próprio espírito. Que nossos filhos e netos cultivem a prática da caridade, seja através de gestos simples ou de atitudes mais significativas, mas sempre com o coração pleno de amor e desapego. Que entendam que ajudar ao próximo é também uma forma de ajudar a si mesmos, fortalecendo os laços de solidariedade e promovendo o próprio crescimento espiritual. Rogamos ainda, Senhor, que sejam protegidos durante o sono físico, que, ao se desprenderem temporariamente do corpo material, sejam conduzidos pelos amigos espirituais a locais de aprendizado e de tratamento, onde possam receber os esclarecimentos necessários e as energias de que necessitam para o reequilíbrio de suas forças, que ao retornarem ao corpo tragam consigo a paz e a certeza de que um novo dia é uma nova oportunidade de fazer o bem, de corrigir os próprios erros e de semear novas esperanças no solo da vida. Que em seus corações floresça a fé, aquela fé que não se abala com os ventos contrários, mas que permanece firme, sustentando-os nos momentos de dificuldade. Que saibam olhar a vida com os olhos do Espírito imortal, reconhecendo em cada circunstância a presença da Tua mão amorosa, guiando-os com sabedoria. Senhor, fortalece também a nossa paciência e nossa compreensão como mães e avós, que possamos respeitar o tempo de amadurecimento espiritual de cada um, confiando que, no momento certo, as sementes de amor que plantamos germinarão, florescendo em atos de bondade e de luz. Senhor Jesus, neste momento em que seguimos em prece, com o coração entregue e repleto de fé, renovamos o nosso pedido em favor dos nossos filhos e netos, entregando-os uma vez mais aos cuidados da Tua misericórdia infinita. Que eles sejam acolhidos em Teu amoroso regaço, amparados por mãos espirituais compassivas, recebendo o bálsamo que acalma, que cura e que orienta. Que cada um deles seja fortalecido em espírito para enfrentar os desafios que a vida lhes apresenta. Que não se deixem abater pelas provações que surgirem, mas que encontrem na própria fé e no apoio dos benfeitores espirituais a coragem necessária para seguir em frente, aprendendo com cada experiência e compreendendo que nada acontece sem uma razão justa e educativa. Que em seus lares reine a harmonia, que haja diálogo, respeito e amor entre todos os membros da família. Que o ambiente seja propício à reflexão, ao estudo edificante
e ao cultivo das virtudes. Que a prática do Evangelho no lar seja um hábito acolhedor e iluminado, atraindo para dentro de suas casas as vibrações superiores que dissipam toda sombra, todo medo e toda perturbação. Mestre Jesus, estende teu olhar compassivo sobre aqueles de nossos filhos e netos que porventura estejam enfrentando provas mais difíceis, doenças físicas, conflitos emocionais, dúvidas existenciais ou crises de fé. Que nesses momentos sintam-se envolvidos por um amparo invisível, mas real, que os sustente e os conduza a soluções pacificadoras e a aprendizados valiosos. Que cada lágrima vertida seja recolhida pelos mensageiros da tua luz. Que nenhuma dor seja em vão. Que as noites de inquietação sejam substituídas por repousos tranquilos, sob a assistência dos espíritos amigos que velam por nós enquanto dormimos. Que os sonhos sejam preenchidos por imagens de esperança, de conforto e de instrução espiritual. Senhor, não nos esqueças também que, como mães e avós, temos o dever de manter viva a chama da fé em nossos próprios corações. Que sejamos exemplos de confiança em Ti, de resignação diante das dificuldades e de alegria no serviço ao bem. Que sejamos fontes de acolhimento e de orientação, conduzindo com amor aqueles que nos foram confiados por Tua bondade. Que saibamos vigiar nossos pensamentos e palavras para não sermos instrumentos de desânimo, mas sim de esperança e de encorajamento. Que a nossa presença seja sempre um porto seguro para aqueles que buscam conforto e compreensão. Que possamos oferecer um abraço sincero, uma palavra amiga e um olhar compassivo, sendo em nosso lar reflexo do Teu amor incondicional. Ampara, Senhor, todas as mães e avós que neste instante também elevam o pensamento a Ti, entregando os seus filhos e netos aos cuidados do plano espiritual superior. Que cada uma encontre na força da prece o alívio para as preocupações que carregam e a confiança na Tua providência que nunca falha. E assim, com o coração aquecido pela fé e pela certeza de que fomos ouvidos, encerramos esta súplica, agradecendo-Te, Senhor Jesus, por todas as bênçãos recebidas, visíveis e invisíveis, por cada inspiração de coragem e cada sopro de esperança que renovas em nossos espíritos. Assim seja.